Boa tarde a todos. Nós estamos iniciando mais um programa Política Nua e Crua, no canal Arte Agora. E esta semana foi uma semana muito atribulada. Foi uma semana que começou com o encontro entre o Trump e o Lula, que foi um encontro bastante exitoso do aspecto de vista diplomático, que abriu portas para conversas entre os dois países, coisa que não havia desde de junho, julho desse ano, quando o Brasil sofreu um tarifaço, os produtos brasileiros sofreram um tarifaço no mercado americano. Aquilo fez um silêncio absoluto acontecesse na direita e na extrema-direita nesse país. Ninguém se manifestou, ficaram muito quietinhos e preocupados, né? O que vai acontecer? Esse governo só cresce de popularidade, só mostra agilidade diplomática, mostra agilidade e que sabe tratar das questões com seriedade, das questões do país. E eles calaram a boca. Até que um fato extremamente grave, na minha opinião, que foi o ataque das forças policiais do Rio de Janeiro a um pessoal de duas regiões do Rio de Janeiro, que provocou o maior número de mortes no massacre, um massacre policial terrível, aconteceram. Aí eles puseram as asinhas de fora. De novo, clamaram por mais mortes, mais prisões, mais assassinatos. Aquela história do bandido bom é bandido morto. Respeito total aos direitos humanos e tudo mal. Como se dentre esses 120 pessoas que foram mortas, 121, e aí as informações são assim: 117 pessoas mortas, mais 4 policiais, como se eles fossem uma categoria à parte. Foram 120 mortos, 121 mortos. Mortos de uma maneira violenta. Mortos, muitos deles com facadas, com cortes. Até vou ler um artigo para vocês hoje sobre cortaram a cabeça de um. Isso é uma barbárie. Isso não é nem ajuste de contas, isso não é nada, isso é barbárie. E a direita aplaudiu, se reuniu todos os governadores para dizer: nós estamos com vocês, Cláudio Castro, nós estaremos juntos defendendo essa bandeira de eliminação de bandidos do Comando Vermelho. Olha, pessoal, eu sempre me lembro de uma frase, num debate político, acho que foi da primeira eleição presidencial que teve no Brasil, e que se discutia, quer dizer, pós-ditadura, né? Primeira, depois pós-ditadura, onde se discutia a questão da pena de morte. A direita sempre tem essas colocações. E um político que eu gosto muito, que sempre gostei, que era do PMDB, depois foi para o PSDB, que era o Mário Covas, que foi governador de São Paulo, prefeito de São Paulo, deputado constituinte, passou por muitas atribuições na vida política, e sempre esteve do lado certo da história. Ele disse, quando ele foi perguntado sobre a adoção da pena de morte, coisa que normalmente os políticos defendiam, não, ele disse: não, sou contra. Porque se houver a possibilidade do erro de uma pessoa, o benefício da pena de morte já foi, já era. E aí eu olho para esses 121 mortos, olho para eles jogados na praça, vendo as famílias chorarem sobre eles, e eu faço a mesma pergunta: será que todos os 121 eram bandidos? Primeira pergunta. Segunda pergunta: será que, desde quando, aliás, a Constituição brasileira permite que as forças militares decidam quem deve estar vivo e quem deve estar morto? Por quê? Eu não me lembro dessa autonomia.
Não me lembro disso. Isso a extrema-direita está explorando violentamente. Não, porque é isso que nós temos que fazer. Agora, analisar o projeto de segurança que foi mandado para o Congresso desde abril, que previa a colaboração das forças federais, estaduais, no combate ao crime, mas de uma maneira inteligente, isso eles não querem. Eles querem continuar fazendo matanças, como muitas que nós estamos vendo aqui no Brasil. Eu não posso nunca esquecer de que quando o Tarcísio assumiu aqui em São Paulo, ele fez uma matança no Guarujá e Santos. Uma matança enorme. Entrava nas casas, matava as pessoas estavam dormindo, ele passava fogo. Né? E o personagem que comandou aquilo, que era o Sr. Derrite, apareceu agora também elogiando a tarefa do posicionamento do Cláudio Castro, quando fez a mesma coisa nesses dois locais do Rio de Janeiro. E que causou um clima de comoção e de terrorismo na cidade como um todo. O Rio de Janeiro como um todo foi impactado. As escolas não abriram, os hospitais não atenderam clientes, nada. O mundo parou. Porque o Cláudio Castro queria matar pessoas que ele nem sabia se eram terroristas ou não, ou criminosos ou não, mas ele já começou a tratá-los de narcotraficantes. Narcotraficantes, são terroristas. Por quê? Porque, de certa forma, eles queriam chamar a atenção para uma frase que apareceu já semana passada, do Flávio Bolsonaro, pedindo que o presidente Trump bombardeasse a Baía de Guanabara. Agora, eles criam um clima para, diante da derrota que tiveram pela presença de espírito e da inteligência nacionalista do presidente Lula, eles resolveram chamar o Trump. Olha, Trump, não é mais só a tarifa, não, o tarifaço. Agora você precisa vir aqui para explodir os navios brasileiros, os barcos brasileiros e a Baía de Guanabara. É isso que eles querem. É isso que eles fizeram. E eu não vou compactuar com isso. Eu não venho aqui, num programa como esse, A Política Nua e Crua, dizer para vocês que eu concordo com isso. Eu não concordo. Eu não concordo. Para combate a criminosos, você tem que usar a inteligência e não a morte indiscriminada de pessoas, como nós sempre vimos nos morros do Rio de Janeiro. Como nós vimos naquelas GLOs que eram implantadas anteriormente. Como nós vimos agora com Cláudio Castro. E eu duvido que entre esses 120 mortos não tem inocentes também lá. E eu me recuso a falar, não foram 17 mortos e 4 policiais. Não, estavam todos juntos. Todos eram inocentes, até que me prove o contrário. Para isso, nós temos justiça. Para isso, nós temos que compreendê-los, como julgá-los e não como matá-los. Nós não temos pena de morte no Brasil. Não temos e não teremos. Então, este é um assunto que hoje predomina no nosso a política nua e crua. Foi violência demais e de resultado discutível. Já que as pessoas que eles foram procurar para prender, não prenderam. Né? Então, com isso, eu queria deixar muito claro o meu repúdio sincero a qualquer atitude policial, policialesca, que vise a matar os seus oponentes. Matar pessoas. A polícia não existe para matar, ela existe para prender. Ela pode responder quando provocar, mas não foi o caso. Não foi o caso, e o país começa a tomar consciência disso. Pena que todos os grandes meios de comunicação, a mídia, governadores de estados importantes, tenham vindo prestar solidariedade ao Cláudio Castro, que é isso mesmo que tem que fazer. Se precisar de polícia nossa, vamos lá. Ou seja, eles querem levar para os seus próprios estados o mesmo método
usado pelo Cláudio Castro. Para quê? Para chamar a atenção dos seus eleitores. Já que eles não têm bandeira, não tem bandeiras sociais, não tem bandeiras educacionais, não tem bandeiras de saúde, não tem bandeiras de desenvolvimento desse país, de retomada de industrialização e tudo mais. Por que não ficar nessa pauta batida de que bandido morto que o bom é bandido morto? Primeiro, tem que provar que ele é bandido. Tá? Depois, tem que prendê-lo e tratá-lo segundo as regras dos direitos humanos. Nós somos seres humanos, nós não somos bandidos. Infelizmente, essa é uma situação a que a direita e a extrema-direita estão nos levando. E esperem mais para a semana que vem, que eles vêm com tudo para tentar ocupar esse espaço e reduzir essa popularidade que o Lula conquistou com o seu trabalho e com essa diferenciação em relação a esses bandidos de colarinho branco. Porque, no fundo, eles são apaniguados com essa turma. Ou vocês acham que o PCC não está incluído em todos os espaços da vida política desse país? Lógico que está. Lógico que está. Ou acha que eles não têm bancada de deputados? Tem. Que não tem senador ligado a eles? Tem. Outro dia nós provamos, e aí sim, com uma análise espetacular, que nós fizemos naquele processo, nós pegamos fintechs relacionadas a eles. Nós trabalhamos com o fluxo de dinheiro deles, nós fizemos partindo para sufocá-los. Eles têm ódio da gente hoje. Então, muito cuidado. Muito cuidado, e eu não gostaria de encontrar entre vocês, que me assistem todas as semanas, apoio a esse tipo de atitude. Isso não é humano, não é respeito a direitos humanos, não é respeito à nossa Constituição, não é respeito ao nosso judiciário. Então é isso. Então aí nós começamos. E eu vou começar, na sequência, falando de um artigo que eu li no Portal Vermelho e que eu achei que deveria dar uma lida para vocês refletirem. A Cabeça que Falta, por Luiz Eduardo Soares. Em artigo ao Portal Vermelho, Luiz Eduardo descreve a decapitação de um jovem no Alemão como símbolo de uma barbárie orquestrada. A violência vira espetáculo. A memória se perde e o Estado balbucia guerra. Aliás, essa é outra palavra que a gente está escutando muito. Guerra. Guerra. Nós não estamos de guerra. Nós estamos de inteligência. É assim que a gente constrói um novo país. Uma cabeça pendurada na árvore, o corpo intacto, só a cabeça, o fruto estranho. No sul dos Estados Unidos pendiam das árvores os negros enforcados pela Ku Klux Klan. No alemão, só a cabeça do Iaco. 19 anos, trabalhador. Ornamento preservado. Iago Rodrigues era trabalhador. Policiais mantiveram seu corpo intacto, só queriam a cabeça. Troféu de guerra foram mais de 120. Quem se lembrará de Iago? Era uma operação policial. Quem perderá tempo com a cabeça que faltava? Seu Robson viu outro rapaz levado ao beco, andando com dificuldade, apoiado no ombro do policial da Core. A caminhada seria curta. O policial deu alguns passos para trás e fuzilou o número 93, ou seria 84. Quem vai se lembrar? Seu Robson cobrou a covardia. Pediram seus documentos, anotaram a placa e arrebentaram seu carro. O recado estava escrito com spray na lataria. Alguém vai denunciar a polícia? A polícia? Quem vai compilar os relatos do massacre
a memória do horror. Na mídia, o nome é operação. Operação policial, segurança pública, governo do estado do Rio de Janeiro. Meus colegas e minhas colegas, nós somos ouvidos e denunciados, vociferamos, criticamos, educadamente empilhamos pela enésima vez argumentos óbvios. Mas a mídia gosta de entretenimento e do chamado contraditório. Há quem contra-argumente para sugerir que haja controvérsia. Nós não percebemos que o falatório só aumenta o ruído e que o ruído apenas silencia o único som capaz de nos salvar. O sopro sem fim da brisa noturna no crânio do homem que pende da árvore. As palavras voam para lá e para cá, ornadas com cifras e números, para lá e para cá, como o vento que balança a cabeça pendurada na árvore, no alemão. A cabeça de Iago resta como a peça que falta no jogo de armar. O detalhe, o pedaço do corpo, da lógica e da história que ficou de fora. Sobrando na política do governador o excedente em busca de encaixe em alguma explicação de autoridade. Mas o que são os detalhes num banco de sangue magnífico? Mais de 120 mortos. A joia da coroa da barbárie nacional. É a maior barbárie nacional. O governador embutiu a carnificina na geopolítica trampista. De caso pensado, falou em terror. Promoveu o terror para balbuciar narcoterroristas. Na véspera, membro da família real, da nossa triste colônia, clamou ao grande irmão do norte que aspergisse uma gota de sua ira imperial na Baía da Guanabara. O jogo está sendo jogado por caçadores de cabeça. Os fascistas precisam desesperadamente de uma saída política e eles buscam na morte e no medo. Então, essa é a conclusão real. Os fascistas precisam desesperadamente de uma saída política e eles a buscam na morte e no medo. É isso, companheiros. Acho que esse artigo revela muito bem o que a gente passou. Aí, se você vai olhar, realmente, nos artigos que existem, por exemplo, a Miriam Leitão fala: o rio de sangue é dor e conflito. Combater as facções criminosas exige inteligência, planejamento e ação organizada. O que vimos até aqui foi a repetição dos erros do passado. Eu não vou nem comentar. É só vocês olharem e verificarem isso. E verificarem isso no dia a dia da gente. O que acontece na realidade e o que essas ações violentas, como uma das polícias mais violentas do Brasil, que é de São Paulo, a polícia da Bahia também, que também é extremamente violenta, os companheiros não vão gostar, mas a da Bahia é extremamente violenta, como a de São Paulo. A do Rio de Janeiro, que também é extremamente violenta, que resultados efetivos elas estão trazendo? Nenhum. Nenhum. Mão de obra do tráfico, eles substituem rapidamente. E substituem porque há demanda para isso. Há demanda para isso. E muitos jovens são induzidos a irem para o tráfico por falta de empregos e por falta de condições de vida adequadas. Isso a gente não pode negar. Como também não podemos negar que essa ação policial foi uma grande barbárie. E eu a repudio de todo o meu coração. E aplaudo o novo ministro da Secretaria-Geral do Governo, o Poulos, por ter, no dia da sua posse, pedido 1 minuto de silêncio para todos, em homenagem aos mortos dessa chacina absurda. E não poderia fazer nada diferente. Nenhuma outra autoridade teve essa coragem. Isso precisa ter coragem para fazer isso.
em meio de um clima tão hostil, você pedir para as pessoas te trazerem, fazerem 1 minuto de silêncio pelos mortos numa tragédia sem precedentes nesse país. Maior do que o assassinato do Carandiru. Maior. E eles conseguiram prender o traficante que eles queriam? Não. Não conseguiram. E nem vão conseguir. Agindo dessa maneira, não vão seguir em frente. A tratar a questão, isso está muito bem colocado pela Miriam Leitão, combater facções criminosas exige inteligência, planejamento e ação organizada. Nós vimos isso há 1 ou 2 meses atrás, na operação contra o PCC, comandada pela Polícia Federal, que não só prendeu gente, como bloqueou o fluxo financeiro afogou o PCC. Eles sentiram o drama. Eles sentiram o drama. Eu não poderia deixar de, nessa nova parte do programa, de parabenizar o Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, que é chamado Clube de Engenharia do Brasil, que está localizado no Rio de Janeiro, por suas posições bastante importantes e decisivas, né, nesses momentos difíceis que nós vemos no país. Quando nós tivemos a nossa soberania atacada pelo Bananinha Bolsonaro, eles saíram na frente de todos. Quando uma série de situações que estão ocorrendo, eles estão sempre presentes. E isso é importante, nós temos que bater palma para esse tipo de atitude. E aí, agora eu vejo um artigo, chama o Clube de Engenharia e a Soberania Científica e Tecnológica do País. É um artigo que é assinado pelo presidente do Clube de Engenharia, Francis Bogossian, e pelo Fernando Pellegrino, que é o vice-presidente do Clube de Engenharia. E é um artigo extremamente importante. Ele diz o seguinte: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Jacarta, tira uma foto, mostra ele, o presidente tal, em Jacarta. Mas eles colocam basicamente o seguinte: o Clube de Engenharia se solidariza com o esforço do governo do presidente Lula em conter o déficit fiscal e aperfeiçoar os mecanismos de justiça tributária, como a recente redução do imposto de renda para os que estão na base da pirâmide e a tributação dos rendimentos situados no topo. Então, trata-se de uma medida corajosa e necessária para reduzir desigualdades históricas e restaurar o equilíbrio das contas públicas sem penalizar os que menos têm. É uma versão, esse comentário é meu, é uma inversão do que se faz até hoje. Que até hoje, ainda vigente nesse país, em 2025, nós, classe média, pagamos e a classe mais abastecida não paga impostos nesse país. Mas na mesma linha de justiça e racionalidade, que aqui equivale, é preciso voltar o olhar para que não ocorra um outro tipo de déficit, o déficit de conhecimentos tecnológicos e de pessoal qualificado. Eu aqui paro de novo para dizer, se nós queremos um país democrático, soberano, socialmente justo e igualitário, é fundamental que a gente combata o déficit de conhecimento tecnológico e de pessoal qualificado. Isso é fundamental. Nós vamos projetar esse país para o futuro. Ter um plano de desenvolvimento que leve em conta essas questões. Voltando ao artigo. As universidades federais responsáveis por formar a base científica e tecnológica do país enfrentam um quadro orçamentário desalentador. Cabe outro parênteses. Elas foram muito atacadas depois do golpe de 2016. E, principalmente, no período do Bolsonaro, onde educação, ciência, educação, em geral, deixou de ter importância. Deixou de ter importância.
Para recuperar isso não é fácil, mas é importante reativar o dinamismo nas universidades. As universidades federais, responsáveis por formar a base científica e tecnológica do país, enfrentam um quadro orçamentário desalentador. As despesas discricionárias, por exemplo, que sustentam o funcionamento cotidiano de laboratórios, hospitais universitários, centros de pesquisa, encontram-se em nível crítico. Essa situação se agravou com a emenda constitucional número 135, que permite a retenção de 30% das receitas próprias da União, chamada DRU, atingindo em cheio as receitas patrimoniais das universidades, que era um lugar que não deveria nunca ser. Educação em qualquer dos níveis nunca pode ser atingida. O impacto é devastador. As instituições mais antigas e estruturadas, que construíram ao longo das décadas uma base patrimonial para compensar cortes orçamentários, vêm-se agora privadas desse instrumento de equilíbrio. Bem que o governo poderia aplicar o mesmo critério de justiça tributária empregado nos exemplos acima e excluir as universidades da DRU. Essa tributação das universidades, além de comprometer a autonomia universitária, desestimula a gestão inovadora de geração de receitas próprias, penalizando justamente as instituições que modernizaram-se para tornarem-se mais eficientes. Cabe lembrar que as universidades públicas são responsáveis por cerca de 95% da produção científica nacional. É nelas que se formam engenheiros, pesquisadores e cientistas, que sustentam o esforço do governo de reindustrialização com o programa Nova Indústria Brasil, cujo êxito depende do domínio de tecnologias avançadas em energia, defesa, saúde, biotecnologia, inteligência artificial e transição ecológica. O Clube de Engenharia, fiel à sua tradição de defesa do desenvolvimento nacional, confia que o governo saberá corrigir esse desequilíbrio, preservando o valor estratégico das universidades públicas e da ciência brasileira na construção de um Brasil desenvolvido, justo e independente. Assino Fernando Pellegrino e Francis Bogossian. Parabéns a eles por esse excelente artigo. E nós dependemos cada vez mais da ciência para podermos atacar um problema que é muito sério que a gente está vivendo. Nós saímos do mapa da fome. Saímos. Mas nós ainda estamos entre os 8 países mais famintos da América do Sul. Aponta índice global da fome. Essa é uma realidade. Se nós não desenvolvemos esse país, se nós não investimos em educação, se nós não investimos na retomada do nosso desenvolvimento e da nossa indústria, nós corremos o risco de cada vez estarmos pior. É importantíssimo a gente ter ciência disso, para que a gente possa sair desse mapa. E pensar que não basta ser a 7ª economia do mundo. Nós temos que lutar para ser uma das mais prósperas e que o nosso povo tenha condições de vida muito mais adequadas, muito mais justas e que tenha acesso às oportunidades que os tirem de vez entre os países mais famintos da América do Sul. Isto, de certa forma não, isso é muito provocado pelas desigualdades que nós temos no país. A pior acontece muito fortemente por conta dessa política neoliberal que nós temos, onde suprimimos investimentos no país, mas aumentamos os pagamentos de juros para rentista. 15% de juros para rentista é muito. É muito. Desestimula a produção, desestimula o desenvolvimento do país, desestimula que as pessoas sejam chamadas a novos empregos, a novas condições, que elas não precisam viver entre os países mais famintos do mundo.
Isso é fundamental para nós. Nós temos que trabalhar muito forte a partir do nascimento das crianças, dando condições aos parturientes, dando condição de desenvolvimento com creches, com educação adequada, no primeiro, no segundo nível, e fortalecimento das nossas universidades e da nossa capacidade de pesquisa e desenvolvimento. E aí é que entra uma questão que é fundamental, né? E que hoje está aos olhos do mundo, né? Toda vez que o Trump bate de frente com o Xi Jinping, o que ele encontra? Uma resistência hercúlea de um povo que soube sair da miséria absoluta para ser uma das economias mais avançadas do mundo, que investiu fortemente em educação, que investiu fortemente para industrializar o seu país, que investiu fortemente para reduzir desigualdades, para manter o povo bem educado, bem desenvolvido, sem diferenças sociais. Um país que não aceita pressões americanas. Ah, vou para um tarifado 100%. Ah, Xi Jinping, bota 100 que eu boto 100. Vamos ver quem manda mais. Quem pode mais. Isso foi conquistado assim, porque o Xi Jinping tem o olhinho aberto, mais fechadinho? Não, não foi por isso não. Foi a luta de um povo que desde 1949 soube se libertar do jugo daquela classe dominante que existia no país, que soube se livrar do imperialismo, que soube se desenvolver, que soube trabalhar muito bem com seus planos quinquenais, com seus planos de desenvolvimento, e que até hoje é um país muito bem planificado e que tem muitos resultados, cada vez mais. Então, ele não tem preocupação nenhuma. Pode gritar, Trump. Grita quanto você quiser. Que nós sabemos quem nós somos, nosso povo sabe quem somos nós, e o nosso povo sabe para onde a gente vai. E olha, é um dos países que mais desenvolve tecnologia, que mais desenvolve massa crítica, que mais desenvolve nas pesquisas. Os americanos querem terras raras, né? Querem terras raras. Quem tem, em primeiro lugar, a maior reserva são eles. Segundo, somos nós. Eles só vendem terras raras não como minério bruto. Eles primeiro adquiriram tecnologia para tratar isso. Depois eu vendo, mas vendo meus ímãs, vendo minha coisa já pré-produzida. E vocês usam do jeito que vocês quiserem. Em paralelo, no Brasil, hoje discute a questão das terras raras, porque é uma das pressões que os Estados Unidos fazem contra o Brasil. Mas eu só escuto falar em exportação de minério. De novo, nós vamos cair na exportação de commodities e depois para adquirir produtos prontos, acabados, ao preço que eles querem. Nós precisamos desenvolver o quanto antes as nossas tecnologias para que a gente não só saiba explorar de uma maneira cientificamente correta, politicamente correta, ambientalmente correta essas minas, como nós temos também que ter a capacidade de industrializá-las para vender seus produtos finais, gerando empregos para os brasileiros, garantindo a nossa preponderância sobre o mundo. Nós teríamos terras raras exportadas, mas já beneficiadas por nós. Não como nós fazemos hoje com a soja, manda para lá, manda para fora. Ou como nós fazemos com milho, que agora nós estamos até fazendo um álcool do milho. Milho é alimento básico. Né? Nós podemos fazer o que nós quisermos. Ou não podemos fazer o que nós fazemos hoje. Os minérios nossos também, que vão de forma bruta para fora. Tem que exportar o aço.
Eu não tenho que exportar minério de ferro. Eu tenho que exportar combustível produzido aqui. Eu não tenho que exportar petróleo bruto. Ou, cadê os investimentos nas nossas refinarias? Cadê o investimento na distribuição de petróleo? Cadê o investimento que nós vamos fazer numa série de áreas que hoje nós somos dependentes de tecnologia e de conhecimento estrangeiro? Eu fiz uma pergunta, eu fui jurado do Futurense. Eu perguntei para um aluno que estava fazendo um projeto muito bonito, que eu estava julgando. Aliás, eu gostei muito. E aí, parabenizo as entidades públicas pelo desenvolvimento que elas estão dando aos seus profissionais. Aliás, eu gostei mais ainda do fato de que eu via nas turmas, turma de primeiro ano, a turma de quinto ano, todos envolvidos nos mesmos projetos, com as mesmas preocupações. Quando eu dirigia a pergunta para um aluno do primeiro ano ou do quinto, todos eles sabiam o que eles estavam fazendo. Isso é fundamental. E isso, eu perguntava para eles o seguinte: e qual a preocupação de vocês com o registro da propriedade industrial? Como é que vocês estão agindo? Como é que vocês estão pensando no assunto? E eles ficavam espantados. Não, é só um projetinho que nós estamos falando aqui. Não, não perceberam a importância daquilo em relação ao resto. Não perceberam que quando eu estou tratando de hidrogênio para alimentação de veículos, tem uma tecnologia que está indo por trás, e que a universidade está desenvolvendo, e que não é para ela jogar fora, é para ela jogar essa tecnologia para o país. Para o país. Quando eu discuto, por exemplo, encontrei muitos alunos da área aeroespacial, e pesquisa sobre combustíveis para levar foguetes, levar satélites para o espaço. E aí? Cadê a sua preocupação? Não tem. Então, isso é uma questão que a gente tem que começar a ter, para a gente ter domínio sobre esses desenvolvimentos que são feitos a nível da universidade, graças aos nossos grandes professores, aos nossos grandes alunos. Nós temos que pensar no país, no futuro. Nós, como exportador de tecnologia, e não como exportador de matéria-prima. Essa é uma questão fundamental para todos nós. E aí vem Xi Jinping, fez Trump parecer vitorioso em um acordo, do qual foi a China que saiu fortalecida, não os Estados Unidos. Eles são especialistas. Eles são especialistas, eles são gente que sabe o que fazer, que sabe o que fazer. Olha aqui, uma questão importante. Ao demonstrar o poder de quase monopólio da China sobre as chamadas terras raras e sua influência como principal compradora da soja americana, Xi obteve concessões importantes de Washington, incluindo uma redução nas tarifas, a suspensão das taxas portuárias sobre navios chineses e o adiamento do controle de exportação dos Estados Unidos, que teria impedido mais empresas chinesas de acessar a tecnologia americana. Eles são bons de negociação. São bons mesmo. Então, nós precisamos seguir o exemplo da China e rever as nossas políticas industriais, políticas de país, política de educação, política de formação universitária. Nós temos que olhar com clareza para o país do futuro, que é o que nós queremos desse país daí para frente. Voltando à questão da mineração, olha lá, por exemplo, das terras raras. Lula defende mineração sustentável e soberania sobre terras raras. Perfeito. Mas o desenvolvimento de tecnologia para usar essas terras raras, para desenvolver seus produtos. Isso ele não falou. Vamos continuar vendendo, vamos vendendo matéria-prima e comprando produto acabado? Está na hora de pensar isso de novo, e refletir sobre isso. E refletir sobre essa política de mineração que nós temos hoje.
Então é isso. Nós temos também que pensar muito bem o futuro nós queremos para esse país. E dessa forma, construir um país mais democrático, mais soberano, mais socialmente justo e igualitário. É isso que nós queremos construir daqui para frente, um novo país. Um grande abraço a todos e até a próxima.